O final de Stranger Things tem tantas camadas que eu não sei nem por onde começar. Eu fiquei um tempo pensando no que eu usaria pra definir o final, mas eu acho que a melhor palavra é preguiçoso. Porque foi um final ruim, muitas séries têm finais ruins, muitas séries têm finais preguiçosos, finais que não fazem sentido, que não respondem um monte de pergunta que ficou durante o negócio, mas Stranger Things não podia ter um final assim, porque Stranger Things, além de tudo, representa uma era de coisas que terminar desse jeito é um negócio muito triste. Não se preocupe que eu não vou ficar tentando falar spoiler, porque eu não vou ficar analisando pontinho por pontinho, porque senão eu vou ficar chateado durante o vídeo. Eu vou só citar as coisas principais por cima mesmo, então não tem muito spoiler. No momento que for ter eu aviso também. Por onde começar nisso tudo? Stranger Things é um negócio muito engraçado, e eu acho que o melhor personagem que você tem pra analisar a qualidade da série é a que é a principal, favorita de todo mundo, que é a 11. Porque a 11, assim como Stranger Things, vai caindo muito a cada temporada que passa. É um negócio que claramente não deveria ter mais que uma temporada. Os irmãos, que eu não sei o nome deles lá, que fazem o negócio, são os mó causeiros que tem. Que eles ficam falando, não, estava tudo planejado desde o começo. Tava o meu cu... Não tava nem ferrando, não tava nem um décimo disso aqui. Só chegou e estendeu por 10 anos até a 5ª temporada porque vocês encheram o bumbum de vocês de dinheiro. O tanto que essa série no começo não era um negócio de outro mundo que chegou pra mudar, a melhor série de todos os tempos, isso nunca foi. Mas era uma série tão bem fechadinha, o mistério te prendia, os personagens te prendiam, você ficava curioso pra saber as coisas e hoje em dia virou a coisa mais genérica do mundo. Os personagens, eles não podem simplesmente existirem, eles têm que falar o que eles vão fazer, eles têm que repetir o que eles vão fazer. Outros personagens têm que ter reações com o que os personagens fizeram e repetir de novo e de novo e de novo, porque a série virou um negócio feito pra gente burra, eu não sei porquê. Inclusive eu vi um vídeo de uma pessoa específica falando que vazou uns contatos da Netflix com os criadores, falando pra deixar a série mais burra mesmo, porque a galera hoje em dia tá muito focada em ficar no telefone, não sei o que, e que é isso que tá dando certo. Eu não sei se isso é verdade, mas se fosse ia ser engraçado pra caralho, porque parece um pouquinho sim. E tudo isso é encerrado numa das piores cenas que eu já tive o desprazer de ver, que foi o Will contando pra galera de Hawkins que ele era gay. E eu vou tentar não me alongar muito nessa parte, porque é um negócio muito mais complexo e muito mais difícil de falar do que só sair citando por cima, até porque é um momento difícil pra caralho quando você é uma pessoa gay, por exemplo, você tem que contar e tudo mais, só que do jeito que foi triste, foi humilhante, porque foi muito forçado. Ele chamando um monte de Zé Ruela, que nunca nem viu ele direito, nos anos 80, pra contar que ele era gay, se humilhando, sabe? Falando de um jeito, ele devia ter falado pra no máximo a galera lá que jogava o RPG com ele, aquele grupinho inicial, e dos adultos que ele era mais próximo, mas não, tem que chamar todos os Zé Ruelas, eles estavam indo pra maior batalha de todos os tempos, pra tentar salvar a realidade de um negócio da outra dimensão, do buraco de minhoca, que inclusive que explicaçãozinha mal feita que é esse negócio, e eles iam lutar contra o próprio demônio encarnado, e o cara vai lá e falou, pô, não, acho que agora é o momento perfeito pra começar um discurso sobre como ser gay é difícil, eu tenho que me aceitar, e eu quero que as pessoas me aceitem, e esse Zé Ruela aqui que eu nunca vi na minha vida também tem que ouvir. E isso já puxa um outro aspecto, que é sobre as atuações. Stranger Things nunca teve atores brilhantes. Tirando o Ed, que apareceu lá na 4ª temporada, que tem um puta de um ator que já pegou um monte de projeto mais relevante depois de sair dessa bomba aqui, o resto dos atores nunca foi um negócio assim que brilha os olhos. Mas eles tinham, quando criança, alguma graça. E a pessoa que mais representa isso é Eleven. Mano, o que é essa personagem aqui? Ela tá completamente escanteada, era pra ela ser a principal, mas eles não aguentam mais colocar a cena com ela porque não tem mais brilho nenhum. E a Millie Bobby Brown atuando é uma das coisas mais feias que eu já vi. Mano, eu nunca vi. Parece que eles sequestraram ela. Parece que pegaram ela, botaram no camburão e falaram, agora você vai atuar. Porque ela parece que ela tá fazendo contra a vontade dela. E eu sou completamente contra falar de aparência. Mas o botox dela, nos anos 80, não dá. Porque ela já não tinha expressão facial antes. Agora, ela parece um boneco. Ela parece um boneco, é impressionante como que essa mulher não tem expressão nenhuma. Qualquer coisa que você fala pra ela tem a mesma reação, que é ficar farmando aura, mano. Essa é a reação dela a série inteira. E eu acho que isso representa muito do que Stranger Things foi. Porque no começo ela era uma personagem cativante, era uma personagem que você se importava, era uma personagem que fazia sentir algo. Hoje em dia você olha pra ela e você dá vontade de rir, mano. E falando em se importar, a gente chegou no ponto que é o ponto que mais me dói em Stranger Things inteiro, que é você não se importa com os personagens. Calma aí, deixa eu explicar. Você até se importa com os personagens, mas você sabe que essa série covarde não vai ter coragem de matar nenhum dos personagens principais em uma cena. Eles não conseguem fazer isso. Então eles vão criar um personagem muito legal pra matar logo ali.
eles não conseguem pegar do elenco principal e falar, vamos matar esse cara aqui numa cena pra mostrar o poder do vilão, vamos mostrar o quão esse cara é filho da puta, vamos mostrar... Não, eles não conseguem. Então o elenco principal só vai crescendo. No começo eram meia dúzia de caboclo e depois tem 945 pessoas dentro de uma sala, porque eles não conseguem matar. E os vilões não representam perigo. E esse é um dos maiores downgrades que eu já vi na minha vida, porque eu lembro na primeira e na segunda temporada quando o Demogorgon parecia o próprio Satanás na Terra. Uma unidade de Demogorgon parecia o ser mais assustador do mundo. Depois, é um plot armor tão desgraçado. Esse pra mim é o pior ponto de todos. Os personagens de Stranger Things, eles têm um plot armor que é, assim, um negócio absurdo. Se você não sabe o que é plot armor, é basicamente você ser protegido pelo roteiro. Eu sei que o roteiro rege tudo que tá numa história e tudo mais, então meio que tipo, aquelas desculpinhas de, nossa, ele só morreu por causa do roteiro. Tudo é roteiro, eu sei disso. Só que a questão é o seguinte, o Demogorgon entra numa base dos militares, que foram treinados para abater pessoas, principalmente, mas pro monstro também serve. E ele vai lá e estraçalha 25 soldados de elite bem preparados e armados. E aí depois ele vai atrás de um cara que, assim, com todo respeito, é só um adolescente, um jovem adulto, e toma uma bica. E acabou. Qual é a lógica disso? Se isso não é o maior plot armor da história do mundo, eu não sei o que é. Porque, mano, eu não sou da comunidade de power scaling, que vai ficar, nossa, mas isso aqui está errado. Não, é porque é muito ridículo. É tipo assim, em uma cena ele é o bicho mais pavoroso do mundo, que tá perseguindo todo mundo, mata todo, e na outra cena ele é nada. Na outra cena ele é nada. Eles não sabem fazer os monstros dele. O Vecna é um exemplo disso. O Vecna era o maior formador de aura do mundo. O cara prometeu tudo. E aí nessa porra desse final aqui, o cara lutou igual... não vou falar não. Falei que eu não ia falar muito spoiler, mas enfim. O ponto é que a força dos personagens é definida pelo momento em que aqueles irmãos safados, mentirosos, que acham que sabem escrever alguma coisa, definem. Então, agora eu vou dar um pouco de spoiler. A Eleven, por exemplo, no começo ela parecia forte pra caralho. Ela parecia que, se ela pensou, ela ficou com um pouquinho de raiva, ela explodia uma casa. Era isso que você tinha a impressão dela. E aos poucos foi diminuindo muito isso. E foi caindo, ao ponto de que pra ela levantar uma plaquinha, ela tinha que fazer maior esforço, parecia que ela tava se cagando inteira. Quer dizer, não parecia, né? Porque, né, o Botox dela não deixa parecer que ela tá se cagando inteira. Mas parecia que ela precisava de muita força pra fazer. Aí agora no final ela virou o Superman, o Deus Ex Machina, virou o Goku, solou o cara. Que inclusive eu já vou falar sobre o Devorador de Mentes, que é impressionante. O Devorador de Mentes é o pior... Mano, não, eu não vou ficar falando muito da Eleven, igual eu falei, eu não vou entrar em aspectos específicos, porque senão eu vou ficando com raiva. Eu já fiquei com raiva só de lembrar da cena dela, mas enfim. Devorador de Mentes. Devorador de Mentes é um negócio absurdo. Porque é o que eu falei. A escala do começo, que era muito bem feita... Não era muito bem feita, mas era bem feita comparado com o que tem hoje. Mas a escala é tipo assim, um Demogorgon, uma unidade de Demogorgon estava lá, fazendo, azucrinando tudo, né? E você descobre depois que tem vários Demogorgons, porque no começo dá a entender que tinha um só. Só que você descobre que é tipo uma espécie, é tipo uma raça, né? E aí você fala, caralho, fudeu. Irmão, não fudeu. Porque no momento que o Will vê aquela primeira vez, aquela criatura gigantesca, o bicho parecia sair de um conto do HP Lovecraft. Você tava olhando ali pro próprio Cthulhu. Você falava, que porra é essa? O Demogorgon, do tamanho de uma pessoa, de média estatura ainda, nem era alta, já fazia aquilo. Olha isso que está na minha frente, porque eu não consigo conceber o que é isso. É um ser feito de partículas escuras, escuridão, e ele é a própria destruição e trevas. Irmão, aquilo era uma das coisas mais astéricas de vilão que eu já tinha visto na minha vida. Aqueles pôsteres que tinha a cara dele lá no fundo, cada cena que ele aparecia, porque dava aquele trovão naquele céu vermelho e ele aparecendo lá no fundo. Irmão, aquilo ali era cinema puro. E o que ele virou? Ele virou só um aranhão gigante que foi solado pela Eleven. Ai, não quero ficar falando disso. E outra coisa, os caras foram pro cu do mundo, que era pra ser um Inferno 2, e não tinha um Demogorgon lá. Os Demogorgon foi mó respeitoso, né? Eles falaram assim, mano, na moral, a gente apareceu, a gente roubava mó brilho, né, no começo. Tinha aqueles cachorro, aqueles murguerço também. Porra, todo mundo quitou, os caras falaram assim, mano, na moral, velho, participar de batalha final não, o nosso cachê não cobre isso daqui. O Vecna dá conta sozinho. Aí os caras olham e falaram, caralho, o Vecna foi solado pela Eleven, 11, Stranger Things, Millie Bobby Brown, pior atuação do mundo. Porra, não esperava isso, né? Foda, ela tava com o Botox na cara, não sabia que ela tava poderosa desse jeito. E se eu for ficar falando, eu posso ficar falando aqui 70 anos. Principalmente porque tem um monte de coisa que eles não fecharam, tem uma lista gigante. Tem tipo assim, 25 perguntas que nunca foram respondidas. E que se forem respondidas, vai ser num Stranger Things alternativo que eles vão fazer. Que eu tenho quase certeza que essa porra vai existir. É um Stranger Things alternativo, mostrando outras coisas, dando respostas de furos de roteiro. Que eles vão falar, não eram furos de roteiro, é porque a gente já tava planejando fazer isso aqui. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Porque eles são safados, esses caras são safados, mano, eu tô falando. Mas... o quesito principal de tudo, entre todos os defeitos, é simplesmente o brilho. O brilho que tinha na primeira temporada foi decaindo. E eu acho que esse é o maior paralelo possível com a própria Netflix. Porque essa série começou 10 anos atrás. E ela terminou desse jeito,
como qualquer outra série. Não parecia um final de Stranger Things, parecia o final de uma série qualquer, né? Não desrespeitando as outras séries, mas Stranger Things era algo a mais no começo. Pelo menos parecia ser algo a mais, né? E isso mostra um pouco do padrão da própria Netflix, que no começo eles até tentavam ousar, eles fizeram boas séries, boas produções no começo. Mas depois foi decaindo num negócio que é o que é hoje. A Netflix, ela é isso. A Netflix é o genérico. A Netflix é uma coisa que tem que mostrar tudo sendo explicado 20 vezes por 20 personagens diferentes. E você tem que ver a reação de mais 30 personagens e ficar mostrando, porque parece que o público emburreceu. E não é assim que funciona. Isso me deixa muito triste, porque esse padrão tá se repetindo na indústria de cada vez ser mais explicativo e repetitivo. E uma coisa parecendo que, porra, parece que eu tô consumindo Brain Rot o dia inteiro. Talvez eu esteja mesmo. Olha só. Isso marca o final de um ciclo da Netflix. Que já acabou há muito tempo, mas agora acabou a principal produção dela em anos. E isso eu não sei pra onde vai agora, né? Eu sei que a Millie Bobby Brown agora está na sua casa, com seu botox, com sua filho, não sei. Bem feliz, com milhões na conta. E eu tô aqui, triste, solitário, sozinho, largado aos escrapos, fazendo análise dessa bomba aqui. Que, assim, eu acho que foi o pior final de série que eu já vi na minha vida. Porque eu não assisti Game of Thrones ainda, então talvez esteja nível a nível, não sei. Mas, assim, é impressionante o quanto que isso aqui decaiu. O brilho de Stranger Things, Millie Bobby Brown e Netflix. Eu acho que esses são os três. Eles estão de mão dada. Cada temporada que vai passando, eles foram decaindo juntos. É um negócio assim até poético, né? Os três cavaleiros do apocalipse caindo e acabando juntos. Tomara que a Netflix vá à falência e a Millie Bobby Brown também. Enfim, obrigado por ter assistido isso aqui até aqui. Se gostou, dá like, comenta, sei lá, escreve. Faz essas coisas aí, tá ligado? Tem que pedir essas coisas porque, né, fazer o quê? É o trampo. Tamo junto. E eu vou voltar a postar mais. Prometo.